Se você já tentou parar de beber alguma vez e você continuou saindo em eventos sociais, você com certeza deu de cara com os seguintes desafios. O primeiro desafio é justamente você sair e você achar que está todo mundo te olhando. Mas depois de um tempo saindo, você vê que não é verdade e começa a se sentir confortável em ambientes tumultuados. Mas isso não é o mais difícil. O mais difícil é o desafio número 2, que é justamente você extravasar, você brilhar e você ser o cara, mesmo sem estar bebendo, porque afinal a gente não sai de casa só para estar ali se sentindo confortável. Você tem objetivos. A gente está ali porque a gente quer falar besteira com os amigos, a gente quer conhecer pessoas novas e potencialmente a gente conhecer alguém de interesse amoroso. Mas para quem está no início da jornada de desalcoolização, tudo isso é muito assustador. Tudo isso exige que a gente saia da nossa bolha. E antes a gente tinha o álcool para fazer isso. Mas agora está faltando aquela pílula mágica. É como se a gente tivesse perdido os poderes. E é justamente nessa hora que as pessoas, a maioria das pessoas, voltam a beber. Meu nome é Denis e eu parei de beber já faz 7 anos. E eu vou falar para vocês o que eu descobri sobre as pessoas depois que eu parei de beber. Antes de mais nada, o álcool não te dá poderes. O álcool tira os bloqueios da nossa mente. Isso é uma coisa óbvia e todo mundo sabe disso, mas todo mundo automaticamente coloca na sua cabeça que o álcool é alguma coisa, algum aditivo, alguma pílula que te dá alguma coisa. Mas não, o álcool ele é um sedativo para o nosso bloqueio. Que bloqueio? Todos os nossos bloqueios sociais. E é uma coisa que a gente já sabe, mas a gente não quer acreditar, porque é muito difícil acreditar nisso. Mas é a pura verdade. A prova disso é só olhar para crianças. Crianças não precisam de álcool para serem desinibidos. Eles falam e fazem tudo o que bem entenderem. É só a gente lembrar de uma igreja, onde a criança grita enquanto o padre está falando. E a gente também era assim quando a gente era criança. O problema é que enquanto a gente vai crescendo, enquanto a gente vai virando adulto, nós começamos a criar esses bloqueios dentro da gente. Por quê? Porque nós somos educados a ser assim. De volta ao exemplo da criança, gritando quando não devia gritar. Os nossos pais viviam dizendo pra gente que não é para fazer isso, que é errado fazer isso. E a gente cria esse conceito na nossa cabeça, que a gente não pode falar a hora que a gente quer, que a gente não pode falar o que não deve. E não só isso, mas a gente é condicionado na escola também, muito pelos nossos colegas. Se a gente fizer alguma coisa que é fora do comum, já somos zombados por isso, ou a gente é colocado de volta no nosso lugar. E isso, aos poucos, condiciona a gente a ter esses bloqueios que a gente não pode ser assim, ou a gente não pode ser assado. E o ponto é que esses bloqueios é o que impedem a gente de ser o nosso melhor. Todo o potencial que a gente tem, o que a gente possa ser, a gente está deixando de ser no dia a dia justamente por causa desses bloqueios. O fato de parar de beber e ter que enfrentar todos esses desafios na noite é o que me fez perceber que a gente tem tudo isso. Porque não é só na noite que a gente tem desafios. No dia a dia a gente passa por isso também. Principalmente quando a gente sai de casa. Pode ser quando a gente está no supermercado, pode ser quando a gente está na rua. Mas tem pessoas em nossa volta. A gente tem medo de fazer qualquer coisa porque a gente tem medo do que os outros vão achar da gente. Agora você fala, mas isso é óbvio, mas aonde isso transmite no meu trabalho, nos objetivos que eu tenho na vida? Por que eu não consigo atingir? Eu vou te falar o porquê. Existe um conceito que veio do Jordan Belfort. Para quem não sabe, o Jordan Belfort é o verdadeiro Lobo de Wall Street. O personagem que o Leonardo DiCaprio interpretou no filme O Lobo de Wall Street. O verdadeiro Jordan Belfort hoje vende cursos de vendas. Já faz anos que ele saiu da cadeia e ele recuperou tudo o que ele perdeu. Como ele recuperou? Ele recuperou vendendo cursos de vendas. O mesmo método de vendas que ele usava para vender ações para os seus clientes na época do filme. O Jordan Belfort tem um conceito que se chama patos versus águias. Os patos são aquelas pessoas que fazem bem o seu trabalho. Que se você pedir para fazer alguma coisa, essa pessoa vai lá e faz aquela coisa. Só que tem um porém, é diferente da águia, porque a águia não olha só para o seu trabalho. A águia é aquela pessoa que só enxerga a vitória a qualquer custo e vai trazer a vitória para casa. A diferença entre o pato e a águia é que em qualquer desafio, qualquer projeto, qualquer grande desafio,
Vão existir imprevistos, vão existir falhas, vão existir coisas que não dão certo. O pato simplesmente vai fazer o trabalho e vai chegar no final do processo e ele vai falar que não deu certo. E ele vai começar a te explicar o porquê que não deu certo. Eu fiz o meu trabalho, eu fiz o melhor que pude, mas não deu certo porque aconteceu isso. Ou porque fulano não fez a parte dele. Ou porque teve esse imprevisto, ou porque aconteceu aquilo no caminho. A águia é aquela pessoa que pega um desafio e vai chegar no final e vai vencer a qualquer custo. Não quer saber de outro resultado. Para essa pessoa, não importa os imprevistos, não importa as falhas. Aconteça o que acontecer, chegando no final, a gente vai ter que vencer. Então, aproveitando que a gente está em época de Copa, vamos pensar no Brasil em Copas do Mundo. Quando o Brasil não ganha a Copa do Mundo, os jogadores voltam para casa e tem que se explicar o porquê que não ganhou, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. No caso de 98, é porque o Ronaldo teve uma convulsão na partida final. Teve uma Copa que o Felipe Melo foi expulso e a gente perdeu a partida contra a Holanda. Enfim, esse é um caso de pato. Bons jogadores que jogaram bem, fizeram o seu papel, mas voltaram para casa sem o triunfo final e ficaram se explicando o porquê que não deu certo. É ao contrário de Copas do Mundo que o Brasil ganhou. Nessas Copas também tiveram imprevistos, também tiveram falhas, mas não importa. Para o Ronaldo Fenômeno, para o Romário, para esses caras não existe desculpas, só existe a vitória, só existe vencer. Enquanto eles não vencessem, eles não iam aceitar um outro resultado. A questão é que a gente vive como patos e a gente nem percebe. Das primeiras vezes que eu parei de beber, eu estava saindo, eu estava lá, eu já tinha superado a fase de me sentir confortável no ambiente social. Só que eu estava naquela fase de não conseguir fazer o que eu queria, que era justamente curtir com meus amigos, me soltar, conhecer novas pessoas, chavecar a menina que eu achei bonita. E eu não fazia essas coisas porque eram difíceis, mas não só isso, eu me fechava. Eu me fechava porque era a minha proteção. Às vezes eu me fazia de bravo, porque isso me dava desculpa de que eu estava de mau humor ou eu estava cansado. A gente procura nessa fase qualquer coisa para a gente criar como justificativa para a gente estar no estado que a gente está. E se alguém te perguntar por que você não está curtindo, por que você não está comunicativo, você começa a dar essas desculpas. Porque isso é o caminho fácil de você proteger o seu ego mesmo. Então você começa a falar que você está cansado, que você não dormiu bem, que você não gosta de rock, você não gosta de pagode, você não gosta de sertanejo. Às vezes você desmerece outros para se proteger. Então, por exemplo, se tem gente se divertindo, você fala, nossa, olha que bobo aquilo. E é justamente isso que é o comportamento de pato. A gente faz só o que a gente sabe fazer, porque isso está dentro da nossa zona de conforto. E se algumas coisas que estão meio que fora do nosso controle acontecem, a gente usa como justificativa pelos nossos resultados abaixo do esperado. E eu sei que esse vídeo delongou demais, mas eu vou te mostrar qual é o passo de você começar a virar águia. E o passo é justamente um método que é muito poderoso. É o método mais poderoso que eu posso ensinar em qualquer vídeo. Eu já falei isso nos vídeos anteriores, mas é a coisa mais importante que a gente tem que ter na nossa vida. O método é a meditação de soltar traumas. Então a meditação de soltar traumas é você sentar, você fechar os olhos e você pensar ou lembrar de algum momento traumatizante. Vamos parar um segundo só para falar de traumas. Trauma não é voltar da guerra no Afeganistão. Trauma não é ser abusado sexualmente quando você era criança. Tudo isso é trauma, mas traumas são também tudo que você passa quando você é criança. Tudo que a gente falou até aqui, que é justamente você ser castigado por falar alto em um lugar público que não deve. Você ser castigado por você ter feito alguma coisa na escola e seus amigos te aloprarem. Tudo isso são pequenos traumas. E tudo isso é o que acaba criando os bloqueios na gente. Então, voltando, a meditação de soltar traumas é bem simples e é bem prático. Você acha um canto, você senta, fecha os olhos e você começa a lembrar de algum momento traumatizante.
Quando você lembrar desse momento traumatizante, eu quero que você procure as sensações físicas que essas memórias causam no seu corpo naquele momento. Então, por exemplo, se eu estou pensando da primeira vez que eu tive que dar um discurso na frente da sala de aula e eu travava e os amigos começaram a rir, se eu lembrar desse momento, né, sentado com os olhos fechados, eu começo a parar para perceber quais sensações físicas isso causa no meu corpo. Às vezes pode ser um aperto no peito, às vezes pode ser o braço endurecendo, às vezes pode ser, né, já aconteceu de eu perceber que o pé tá ativo, tá assim, tá duro. Então perceba essas coisas e foca nessas coisas, nas sensações físicas, porque você vai começar a expirar e num segundo momento você vai começar a soltar as sensações físicas. Então se o seu braço está duro, você vai perceber isso e você vai começar a relaxar, soltar o braço duro. A explicação que eu já tive é que isso libera a memória emocional que a gente tem no nosso corpo. Porque todo evento é uma coisa momentânea. É uma energia que vem e a gente capta essa energia através dos nossos olhos, ouvidos, algum receptor sensorial. E logo em seguida isso passa, a gente não guarda na memória. Mas esses momentos traumatizantes, ou momentos marcantes também, a gente acaba bloqueando esses momentos dentro do nosso corpo. Principalmente os traumatizantes, porque a gente quer se proteger desses momentos no futuro. Então a gente acaba bloqueando isso dentro da gente e criando uma memória emocional dentro da gente. A gente tem que soltar, antes de mais nada, essas memórias emocionais que tem dentro do nosso corpo. Porque a parte traumática está tudo preso aqui. É o que os indianos chamam de sanskara. Se você alguma vez fez uma aula de yoga, com certeza você já ouviu falar nisso. Sanskaras são nódulos que são criados justamente por eventos traumatizantes. Então esse é o método que a gente usa para a gente começar a perder essa proteção de ego. Porque ao perder essa proteção é quando a gente começa a se arriscar e não tem medo de se arriscar, porque a gente volta a ser criança, a gente volta a experimentar e não liga muito para as consequências. Quando a gente é adulto, a gente tem um pouco mais de inteligência, a gente sabe ser mais inteligente sobre as consequências do que vai acontecer, mas a gente não é inibido por esses bloqueios traumatizantes que a gente tem no nosso corpo. Você vai ver que depois de algumas semanas praticando esse método, que automaticamente você não vai ter alguns bloqueios que você tinha no passado. E de novo, é por isso que eu falo que parece uma coisa milagrosa, porque parece mágica. É uma coisa meio indireta, meio automática. Não é um músculo que a gente treina e vê o músculo crescer. Como se a gente praticasse algum esporte que trabalha o corpo geral, depois de algumas semanas a gente vai ver que o braço se fortaleceu. E é justamente isso que vai impedir da gente ser uma pessoa que só procura a aprovação das pessoas no dia a dia, que tem medo de sair da zona de conforto. E aos poucos você vai ver que vai despertar todo o potencial que você tem dentro de você. Você vai começar a ser você de verdade e você vai colher os frutos disso. Então é isso que eu tenho para dizer hoje. Eu espero que tenha ajudado. Se você gostou, por favor, deixa o like, siga o canal e a gente vai falar mais desses assuntos no futuro. Então, espero ver você lá. A gente se fala, um abraço e até a próxima.